Olá, corretores e corretoras de seguros de todo o Brasil. Eu sou o Rogério Freeman e esse é o Sim Pode Ouvir, edição especial Conec 2023. Bom, nessa edição eu tenho aqui um convidado, uma pessoa muito especial, que eu já vi comercial de companhia querido, mas o Marcos Macchini, mais conhecido como o famoso Macchini, é realmente uma pessoa extremamente conhecida, respeitada e principalmente querida nesse mercado segurador. O Macchini é vice-presidente comercial da Liberty Seguros, está há 20 anos na companhia e hoje é responsável por toda a distribuição e gestão na companhia. Um dos grandes parceiros aqui do Sincor São Paulo, presente aqui no Conec, nos prestigiando aí esses 10 mil congressistas nesse congresso, nesse Conec de 2023, que estamos hoje aí na Last Dance, né, na última dança, já estamos com saudade. Estamos na reta final, graças a Deus, um grande sucesso que a gente está tendo. E temos aqui a grande honra, a grande alegria de receber aqui, como eu falei, Macchini. Macchini, muito obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo. Imagina, Rogério. Primeiro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E muita gentileza da sua parte, as suas palavras iniciais. Mas é isso mesmo. Gostaria que fosse tudo isso mesmo, mas a gente vai trabalhando no mercado para fazer o melhor para a gente, o melhor para os corretores, o melhor para o mercado também. A gente está, você comentou, né? A gente está na última dança, então última dança de um grande baile, de uma grande festa. E parabéns, um super sucesso, o Connect de 2023, depois de 5 anos sem a gente poder se encontrar dentro de um Connect. Sem dúvida. Então, parabéns por tudo que vocês fizeram aí, já é um grande sucesso. Já. Bom, eu só me permito te corrigir tudo que nós fizemos, sem a parceria das companhias. Obrigado. Aliás, belíssimo stand da Liberty. Obrigado. Realmente, e corretores sendo recebidos maravilhosamente, eu já tive lá. Realmente, parabéns pelo stand. A gente faz, é um trabalho em conjunto. E a gente faz com amor também, faz com carinho. Né? Aliás, esse é um sentimento que a gente percebe no Conec, essa unidade, essa união. Né? Claro que um evento desse tamanho, a gente tem algumas intercorrências que a gente interfere, mas a gente já está sentindo nesse último dia o grande sucesso que já foi o Congresso. Com certeza. Isso emociona a gente, porque a gente está trabalhando há 1 ano e meio nisso, você sabe, a tua equipe de marketing está sempre interagindo com a gente, e quanto a gente trabalhou para entregar isso aqui para o corretor, de entretenimento, para o corretor poder evoluir, poder ouvir as autoridades, ouvir as grandes personalidades do mercado sobre os grandes temas atuais. Por falar nisso, claro, você com grande experiência que tem no mercado, queria que você desse o teu testemunho um pouco aí de todos os congressos aí de tantos anos que você vem acompanhando. O que você, uma linha do tempo aí, que você pode falar sobre a evolução dos congressos aí dos últimos anos? Legal. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, Rogério, e vou usar um exemplo, um fato, na verdade, né? Há 35 anos atrás, quando eu comecei, eu vim num primeiro Congresso Nacional de Corretores. E eu achei uma coisa muito estranha. Porque eu via os patrocinadores lá com seus logos, os seus painéis, e eu via todas as discussões muito agressivas para cima daqueles próprios patrocinadores. Eu falei assim, que mercado é esse que eu estou chegando, onde tem um congresso e tem um patrocinador e ele está lá num evento para ser questionado? Então, para mim, qual é a grande evolução? Deixou de ser um painel de questionamento para ser um painel de construção. Deixou de ser um espaço, durante todos esses anos, um espaço para se questionar o que está fazendo, mas para se questionar com o objetivo de construir. E eu vi isso aqui nesses 2 dias que se passaram aqui de Conec, a gente está no 3º dia. Então, isso está na abertura, isso está na palestra das autoridades que abriram, isso está nas palestras que eu vi, isso está na conversa dos executivos de seguradora, isso está na conversa de vocês. E é muito importante do jeito que vocês do Sincor se colocam nas discussões. Não deixou de ser um espaço de questionamento, mas é um espaço de questionar para construir, né? Então, vocês foram muito felizes nisso. Queria parabenizar o Boris também. O Boris é um grande construtor de alianças, né? Nosso grande líder. Então, acho que tem a cara um pouco aí do Boris. Vocês estão de parabéns. E a evolução é isso. Deixou de ser um lugar só para se questionar, para ser um lugar para se questiona com o objetivo de construir, de fazer junto. Sem dúvida. Então, parabéns. Eu te agradeço e você me deu um gancho para realmente fazer um testemunho que tem muito realmente, que você falou a cara do Boris. E qual que é a cara do Boris? A cara do Boris é ser direto ao ponto, é ser objetivo, é entregar para o corretor a informação, a discussão que ele vem buscar aqui. Né? Com todo respeito aos formatos anteriores, aqueles longos discursos, né? Aquela coisa pesada
daquele primeiro dia, de pessoas falando 40 minutos. Isso realmente a gente acabou com isso. Com todo o respeito, claro que todos têm algo importante para falar, mas nós vivemos numa era onde a comunicação ela não é veloz, ela é feroz. E você pode perceber que as pessoas elas não têm mais tempo nem paciência para ouvir grandes discursos. Tanto é que no primeiro dia a gente já fez uma abertura de 5 minutos e já começamos com o primeiro painel com os presidentes das companhias. Super reconhecido. É isso que o corretor quer ouvir. Quer dizer, o corretor que vem de todo o Brasil aqui tem uma oportunidade raríssima de estar de frente pessoalmente com o presidente da companhia. Quer dizer, é a voz da companhia. Isso é extremamente importante. E outro detalhe que você falou, eu acho que você foi perfeito, né? Me permita só fazer um complemento. Eu acho que o legado de nós termos a consciência de que nós, corretores de seguros, e vocês, seguradores, nós estamos do mesmo lado, nós não estamos do lado antagônico. Esse é um legado do Conec ao longo desses últimos anos. Entender que, em que pese que nós, claro, temos muito e muito mais convergências do que divergências, a gente hoje entende as divergências, ok, temos divergência, mas a gente está apontando para o mesmo lado. O que é? Melhorar os nossos produtos, né? Vender mais, ter mais clientes, clientes bem atendidos. Tá, todo mundo quer a mesma coisa, o cliente bem atendido, com um bom produto, um preço competitivo, a gente fazer as nossas entregas, acho que isso é muito positivo e é um legado, eu acho que das últimas edições do Conec aí, que realmente tem sido um grande sucesso. Parabéns. Agora vamos falar um pouquinho da Liberty, né? Essa grande companhia que a grande maioria sabe, mas eu sou diretor executivo do Syncor São Paulo, sou responsável pelo departamento de comunicação, porém, sou corretor de seguros, né? Tem a minha corretora, até brinco. Eu estou aqui já faz muito tempo, mas eu não posso tirar o olho da lojinha lá. Claro. Porque é ela que paga a conta no fim do mês. certeza. Né? Ontem, inclusive, hoje, aliás, dessa vez, eu fiz uma coisa que eu estou até emocionado com isso. Eu trouxe as minhas funcionárias-chave lá do escritório. Que importante. Eu estou com 3 funcionárias minhas aqui, que estão assim, se sentindo na Disney aqui. Né? Assim, tá realmente comovente e emocionante, porque eu quis trazê-las aqui justamente para esse sentimento de pertencimento a esse mercado, né? Então isso realmente é muito, muito importante e nós trabalhamos lá na corretora com a Liberty também, acho que temos uma boa produção. Aliás, obrigado. Tomara que ela esteja assistindo ao vivo, se não estiver assistindo ao vivo, vai assistir depois, né, com certeza, mas a Letícia lá de Santos, um beijo, Letícia, para você. Tá? E realmente a Letícia nos atende maravilhosamente, uma moça extremamente atenciosa, tem conhecimento de produto, comercialmente tem algum probleminha, ela corre atrás. Que bom. Então, Santos Esse é o nosso espírito de atendimento. Santos está muito bem atendido pela Letícia, uma excelente funcionária. Então você, corretor de Santos que não trabalha com a Liberty, se cadastra, procura a Letícia porque vale a pena. Legal, e vocês são funcionários aqui da corretora do Rogério, obrigado pela preferência, obrigado por todo o carinho. E então, voltando a falar um pouco da Liberty, né? Vamos ouvir a palavra da Liberty agora, claro, em teu nome, muito bem representada, aliás. Pra você falar um pouquinho aí do potencial de mercado, de como é que a Liberty vê, né? Agora a gente já meio que está na reta final do ano, como é que a gente vê o futuro aí, que acho que temos um grande potencial de crescimento no nosso mercado, né? Sem querer puxar muito no tempo, né, Rogério, mas assim, só para dizer que não tem dúvida sobre o potencial do mercado segurador brasileiro, mesmo aqui no primeiro dia. As pessoas deram exemplos do tamanho desse potencial. O próprio Armando falou 8ª economia, mas a 18ª quando se fala de seguros. E a gente tem muito para fazer ainda nesse mercado. X% da frota assegurada, 30%, 11% das residências, 1% do vida. Tudo isso a gente fala já há bastante tempo. O grande desafio é como a gente dá acesso a seguro para quem não tem. E esse é um assunto que a gente vem falando recorrentemente nos últimos anos. Eu costumo dizer, e disse ontem lá na minha, eu não vou falar palestra, na minha troca de informações com os corretores, que quando se fala muito de uma mesma coisa, ou aquilo é uma grande besteira, uma mesmice, ou aquilo vai acontecer de fato. E a gente tem falado há algum tempo de como a gente aproveita esse potencial de mercado, de como a gente dá acesso de produtos, comunicação para o público que está aí para consumir seguros. Isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida. A gente cresce mais do que o PIB todo ano. Por isso a gente vai ganhando participação na economia. Mas a gente tem muita coisa para construir ainda. E a gente só consegue construir se for junto. Então, nós na Liberty, nós acreditamos muito nessa criação compartilhada. Não é porque eu estou aqui no podcast do Conec, não é porque eu estou aqui na frente de um corretor de seguros que eu vou falar o que eu vou falar.
não tem nenhuma dúvida. O corretor de seguros é um canal extremamente efetivo de distribuição de seguros. O Brasil a gente é uma companhia americana e a gente tem experiências de como se distribui seguro nos Estados Unidos e nós vamos tentando mostrando para os americanos ao longo desse tempo qual a diferença que a gente tem. A diferença que a gente tem é que nesse país a gente tem 100, 120 mil corretores de seguros e eles estão nos diversos municípios, eles fazem parte da comunidade, eles conhecem o cliente, eles são respeitados no seu mercado. Esse é um canal efetivo de distribuição extremamente capilarizado. Nenhuma seguradora vai construir um canal de distribuição como esse que está construído. Então, mas como a gente traz os corretores de seguros, como a gente divide o que a gente tem com o que, ou melhor, divide não é a palavra, como a gente junta o que a gente tem com o que vocês têm para fazer um melhor aproveitamento e desenvolvimento desse potencial. E eu sempre digo assim, o que o corretor de seguros tem? O corretor de seguros tem isso, o contato com o cliente. O corretor de seguros está lá no local de residência do cliente, está lá na comunidade do cliente, ele conhece o cliente. Nós não sabemos nada disso. O que nós temos como seguradores que o corretor de seguros não tem? Porque o corretor de seguros é muito capilarizado no Brasil. A gente tem capital. O que a gente faz? Como a gente junta essas coisas? Então, há um tempo atrás, nós definimos no planejamento estratégico da companhia que a gente ia pegar capital e ia levar capital, transformar em ferramenta de tecnologia e comunicação para que a gente pudesse entregar essas ferramentas de tecnologia e de comunicação para o corretor, para que ele pudesse aumentar a oferta de seguros, para que ele pudesse ir além. Então, eu pego o capital, transformo em ferramenta para corretor de seguros conhece o cliente, fomenta mercado. Se você me permite interromper, como diria o saudoso Jô, sem querer te interromper, mas já interrompendo, porque é uma coisa, o que você está falando, nossa, é muito a propósito. Antes de assumir a diretoria executiva do 5O e ser responsável pelo departamento de comunicação, eu fui diretor regional por 2 mandatos, durante 8 anos. O diretor regional tem um contato muito próximo com o corretor local. A missão do diretor regional é ter esse contato. E por que eu estou te falando isso? Você acabou de dizer isso. Muitas vezes você ouve o corretor, você fala, olha, cara, você precisa contratar, você precisa investir mais em tecnologia, usar mais as ferramentas de tecnologia, né? Buscar ajuda profissional, além da tua capacidade de se relacionar, de entender de produto, claro que isso é a base, é o alicerce, né? Mas tem que dar um passo à frente, principalmente na questão tecnológica. Está perto do seu cliente, com custo reduzido, sem precisar de deslocamento, de grandes custos. E muitas vezes eu ouvi corretores, até hoje, né? É que eu não sou mais diretor regional, hoje eu estou numa outra função, mas ouço até hoje lá na minha base, que é Santos, eu ouço o cara falar, cara, mas eu fui consultar uma agência de publicidade, pô, é muito caro. Ah, eu fui fazer isso, é mais difícil, eu não tenho tempo para fazer. Sabe o que eu falo? Cara, as companhias dão essa ferramenta. Aliás, eu sou ex-funcionário de seguradora, tá certo que já faz 30 anos. Foi, né, um outro planeta que há 30 anos atrás. Mesmo há 30 anos atrás, eu ainda já fui segurador um dia, né? A companhia às vezes mobiliza, né, um capital humano e financeiro gigantesco para entregar um programa pronto para o corretor, sem custo. Chama o corretor para poder capacitar o corretor, né, para vender mais, para vender melhor, para vender com qualidade. E eu cheguei, ainda como segurador, ver iniciativas como essas frustradas dentro da companhia, por uma única razão: o corretor não despertou interesse naquilo. Então eu sempre falo, cara, você não tem grana para contratar uma gente? Não precisa. Vai atrás das companhias que você trabalha, né? Ou outras que não, que tem isso, elas te oferecem ferramentas para isso, gente para te capacitar. Então isso que o pequeno, né? E isso é uma coisa do ser humano. Às vezes o cara está aqui num evento desse tamanho, ele se apequena, ele fala, mas quem sou eu para tomar uma iniciativa? Cara, a ferramenta tem de graça, a companhia pedindo pelo amor de Deus para você ir lá, e você não vai num treinamento de vida, não vai. Então, pô, maravilha isso que você está falando. E, Rogério, assim, eu gosto muito de dar fatos para sair ou para justificar a teoria, né? A gente passou anos, a gente começou falando da evolução dos congressos, nós passamos anos e anos e anos, nós seguradoras, nos congressos falando para os corretores, vocês têm que vender mais vida, vocês têm que vender mais vida, e a coisa não andava. Quando começou a andar, e andou muito bem agora, quando a gente começou a criar ferramentas e começou a treinar e dar
comunicação, dar subsídios para o corretor poder vender mais vida. Aí a gente começou a caminhar. A gente tem um outro fato, um outro exemplo muito prático, que é a Aliro. A Aliro é uma marca da Liberty Seguros e a gente tem um conselho de corretores na companhia e num determinado momento o conselho chegou para a gente e falou assim, crise de 2015, precisamos de um produto mais enxuto de preço, sem perda de qualidade, para entregar para o cliente que não tem dinheiro no bolso para pagar seguro mais. E nós começamos a desenvolver isso, nós temos o capital, nós chamamos agências de comunicação, nós chamamos os corretores para entender com os corretores o que o cliente abriria a mão em troca de um custo um pouco melhor e o que ele não abriria a mão. E assim nós construímos a Aliro juntos. A Aliro, como a nossa presidente Patrícia disse, vendeu 1 milhão de apólices esse ano, é do 15% do negócio da companhia. E o mais importante nessa história de potencial de mercado, metade dos clientes da Aliro nunca contrataram seguro. Então, esse é um exemplo. Ou seja, atingiu o objetivo perfeitamente, entrantes do mercado. Perfeitamente. A gente tem um outro exemplo, que é uma outra demanda dos corretores, que é como a gente libera um pouco os corretores dessa carga administrativa do dia a dia, da relação com a seguradora. O mesmo conselho, nós chamamos assim, o que nós vamos tratar agora? Onde está a dor? E a dor era essa, e a gente falou assim, tá bom, então vamos desenvolver junto um novo portal. E parece brincadeira, mas é verdade. A gente, dentro do conselho, a gente deu uma folha para cada grupo e falou assim, desenha aqui o portal de relacionamento dos seus sonhos. A gente lançou ano passado o novo portal da Liberty. Ele é customizado para cada um que entra. Se você usa mais informação de sinistro, o seu funcionário, quando ele abrir, vai estar lá as informações primeiro que ele mais usa. Então, isso a gente criou junto. Assino embaixo que quando a minha equipe elogia demais o portal da Liberty. Então, e eu queria dizer assim, isso não é porque a Liberty é boa. Isso é porque a gente tomou a decisão de fazer junto, de fazer em coparticipação. E sabe o que a gente está fazendo agora, Rogério? O novo conselho, essa nova turma, a gente está tratando de assistência. Então, porque a Liberty tem uma empresa de assistência própria, é possível a gente sentar na mesa com os corretores e discutir onde estão as maiores dores da assistência para que a gente possa criar um serviço de assistência melhor do que a gente tem hoje. E com certeza vai sair um ótimo resultado disso. Então... É extremamente oportuno, porque nós vivemos na pandemia uma crise assim infernal, para dizer bem o português claro, com relação à assistência. Sim. E essa iniciativa da Liberty, que você está contando para o nosso público, que eu já sabia, foi um gol de placa de vocês, justamente para poder mitigar, minimizar esse tipo de problema e viabilizar hoje a percepção que o corretor tem da Liberty, que é uma ótima companhia para se trabalhar. A gente tem muitos desafios pela frente. Potencial significa desafio. Se você tem potencial, é porque você tem muitos desafios pela frente. A responsabilidade que a gente tem é tão grande quanto esse mercado. O que eu acredito muito que a gente vai desenvolver? Porque eu olho para os profissionais dentro da Liberty, eu olho para os profissionais dentro de outras seguradoras. A gente é um mercado, isso é outra coisa que o americano não entende, como a gente pode ser amigo dos concorrentes, né? A gente aqui nesse mercado, a gente é amigo dos concorrentes, a gente troca informações e a gente vê todo mundo. Agora a turma da HDI, que eu tenho o maior respeito pelo que a HDI construiu, pela turma da HDI, a gente vê vontade e muito trabalho para fazer coisas que desenvolvam esse potencial de mercado. E quando vocês, corretores, promovem do lado de vocês fazer junto também, não tenho dúvida, a gente vai continuar crescendo acima do PIB e a gente vai continuar dando acesso a seguros para a população. A gente está chegando no final. Às vezes a gente Temos bastante tempo ainda, fica à vontade. Às vezes a gente diz que um dos problemas do mercado brasileiro para consumo de seguros é a renda. Pode ser. Mas olha, Rogério, a gente foi fazer pesquisas com comunidades de baixa renda e a gente trouxe agentes dessas comunidades de baixa renda para entender necessidades. E nós vimos lá que tem muita gente querendo comprar seguro naquilo que ele pode comprar. E aquilo vai suprir muita deficiência daquela comunidade. Qual é o grande desafio? Como a gente dá acesso. Então, se vocês estão junto com a gente, se a gente está num bom propósito, nós vamos encontrar esses caminhos para dar mais acesso e desenvolver todo esse potencial que esse mercado tem. Sem dúvida. Aliás, você comentou algo importante, que é um assunto que realmente está realmente muito atual, que é a questão da gente conseguir distribuir seguros para as famílias de uma renda mais baixa, né?
Por exemplo, um seguro de vida com ticket médio baixo, né, que uma pessoa de baixa renda pode pagar, claro, uma família de classe média, média alta, uma indenização de 30 a 50 mil reais ajuda, mas não vai mudar a história da família, nem resolver o problema da família. Mas uma família de baixa renda, uma indenização de 30 a 50 mil reais, ainda que seja morte por acidente, que é um ticket médio ainda mais baixo e um risco que pode ser, mas claro, também com morte natural, com ticket médio um pouco maior, você muda realmente assim, o cenário de uma família que por alguma situação perde, né, o seu principal integrante no sentido de ser provedor financeiro. E, claro, agora é um desafio, porque a gente sabe que são operações que não são baratas, com ticket médio baixo, o prêmio é menor, a operação precisa se pagar. Mas eu acho que isso é uma lição de casa para nós, corretores, juntamente com as companhias. A gente conseguir que o seguro possa chegar também através de produtos adequados, mas também na questão de, você falou de chamar líderes comunitários, é uma ideia maravilhosa. Por quê? Porque aí você leva a cultura do seguro para essas pessoas, né? E uma coisa que surpreende, às vezes você imagina que essas pessoas não têm essa percepção, mas tem, né? Porque a pessoa sabe como seria bom ter um seguro de vida, como seria bom ter um seguro residencial, né? Mesmo o seguro de automóvel, como hoje a Liro oferece, né? Também um produto apropriado para esse tipo de público. Então, enfim, eu acho que a gente está evoluindo bastante, né? E acho que a tendência dos próximos anos é a gente conseguir melhorar muito aí a participação do PIB, acho que temos todas as condições para isso, né? Eu sou, inclusive, suspeito para minhas... Eu já sou muito bem atendido pela Liberty, como falei, pela Letícia lá. E quando eu falo ser bem atendido, isso é uma coisa que eu falo para corretor também, para o corretor poder entender a situação. Ser bem atendido não é ouvir só sim. Ser bem atendido é ouvir ou sim ou não e por quê. E o que é o não por quê? Quando o porquê, eu tenho como falar para o cliente e o cliente entender. O ruim, ser mal atendido, é um não e aquele porquê não se justifica, não é palatável para o cliente isso. E eu tenho através lá, como eu falei, né, da Letícia em Santos, é sempre o sim, o Rogério, isso eu não posso por isso. E eu posso falar para o cliente vai entender. Então acho que isso é o que, vamos dizer assim, me deixa feliz em trabalhar com a companhia, em ter uma produção com a companhia. E acho assim, vocês são um grande parceiro aqui do Sincor São Paulo, né? Foi muito bom te receber aqui. Você vê como o tempo passa rápido. Muito rápido. A gente mesmo. acha, né, técnica, estava acabando o nosso tempo aí, né? E a gente acha que vai ficar muito tempo, que a gente vai falar demais. E podcast, como a gente está ao vivo, a gente fala, caramba, será que a gente vai ficar sem ter o que falar? É o contrário, acaba e a gente fica com a sensação, caramba, ainda não falei isso. Mas enfim, para poder respeitar o nosso formato, queria agradecer muito a tua presença. Antes de eu encerrar, se você tem alguma mensagem final para os corretores, fica à vontade aí. Eu queria dizer primeiro, obrigado pela oportunidade que você está dando para a gente aqui. Parabéns novamente pelo congresso, né? A última dança só vai vir coroar todo esse baile. E o que eu queria dizer para os corretores eu vejo os corretores diferentes do que também há 35 anos atrás. O congresso é feito de seguradoras, de corretores, do ecossistema, e eu vejo os corretores diferentes. Os corretores estão buscando conteúdo, e isso é muito, muito importante. E o que a gente está tentando falar para os corretores, se eu pudesse deixar um recado, não parem. O corretor tem um valor enorme para o segurado, mas a gente está numa transformação constante de conteúdo, de demanda de público, de requerimento de consumo. Não parem. Usem as ferramentas das seguradoras. Como você disse, as seguradoras trabalham para fornecer isso. Nem todo mundo tem a melhor ferramenta, busca aquela que é melhor para você, mas não pare. Não pare, porque neste movimento que a gente está desse mundo mais maluco, do mundo VUCA, você também vai precisar correr um pouco mais, vai precisar entender mais conteúdo. Mas não pare. E a gente é um mercado muito bem intencionado. Então, sucesso para todo mundo, obrigado. Sucesso para vocês, parabéns, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Maquile. Foi muito legal, recado muito bem dado, né? E a gente está encerrando mais um episódio aqui do Sim Pode Ouvir, edição especial Conect 2023. Recebemos aqui hoje o queridíssimo Macchini, como eu já falei, dessa grande companhia Liberty, grande parceira. Agora, você, corretor de seguros, fique ligado na nossa programação, que tem muito mais. Obrigado pela audiência de todos, um abraço e até a próxima.